Olá, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda ao Negociação em Pauta. Eu estou aqui na nossa segunda live surpresa da semana. Eu resolvi fazer as lives surpresas por causa do congestionamento do Instagram. Então eu entro assim em qualquer momento do dia para conversar um pouquinho sobre o que eu gosto de falar, que são os métodos adequados de resolução de conflitos. Então, vou fazer essas lives surpresas a partir das primeiras que eu fiz na segunda-feira, em diante até o momento, né, de que eu faça algumas lives com convidados. Então, boa tarde. Oi, Sami, tudo bem? Então, hoje eu vim aqui conversar um pouquinho com vocês, né, que tiverem a paciência de fazer uma pausa aí no seu dia, sobre um artigo que eu escrevi, né, para uma revista científica por causa de um requisito do meu mestrado, né? Alguns de vocês devem saber, mas eu estou terminando, glória a Deus, com o meu mestrado, né, fazendo daqui a pouco o depósito, né, da minha dissertação, né? E para você fazer o mestrado, para você concluir, você tem como requisito algumas coisas bastante interessantes. E uma delas é a publicação de artigos. Então, eu escrevi... Oi, Sami. Então, eu escrevi, né, esse artigo, né, por causa de um requisito do mestrado. Mas eu gosto de escrever artigos, né? Já é uma coisa minha mesmo. Então, hoje aqui eu vim falar com vocês sobre um artigo que eu publiquei, né, na revista, e um assunto bastante interessante, que foi as questões controvertidas, né, sobre a conciliação e a mediação no âmbito das serventias notariais e de registros. Então, esse era o tema do meu artigo. Esse é o tema do meu artigo para quem quiser depois dar uma lida lá. Então, o que motivou, né, você, Magali, a fazer essa explanação sobre as questões controvertidas, né, tanto da conciliação quanto da mediação, né, no âmbito das serventias extrajudiciais, né, que são os cartórios notariais e também de registros. Então, por que você fez isso? Primeiro, não foi uma escolha inicialmente minha, né? A gente tinha uma disciplina que chamava Meios Consensuais de Composição de Conflitos e Sua Contestação Jurídica, né? E aí eu tinha, dentro dessa disciplina, a gente teve algumas obrigações, que foi escrever alguns assuntos, debater alguns assuntos, fazer seminários sobre assuntos. E tinha esse assunto que era das questões controvertidas. No meio eu fui sorteada pelo professor para explanar sobre esse assunto, né? No começo eu disse assim, olha, meu Deus, eu não sou tabeliana, eu não sou escrevente, sou advogada, o que eu vou falar? Entrar nessa seara, me deu um pouco de medo, mas eu ia falar do quê? Do que eu sei, do que eu sou pós-graduada, que é a conciliação, mediação no meio desses cartórios, dos cartórios extrajudiciais. Então, para mim, no começo, né, a gente tem o medo do desconhecido, né, Sami? Então, a gente fica realmente apreensivo, mas na hora que a gente vai lendo, vai estudando, a gente vê que a gente consegue, sim, explanar o assunto. E foi assim que eu comecei a pesquisar. E essa disciplina era de quem, Magali? A disciplina nada mais era do que a Tereza Arruda Alvim, né, e o professor Rogério Terra. Então, doutores, né, realmente com bastante gabarito na área deles. Então, foi realmente uma coisa que me estimulou a fazer algo bem feito, né? Não que eu não faça algo bem feito, mas me estimulou a ser melhor, né, nessa explanação. Então, aí eu fui fazer a pesquisa e aí eu vi que realmente a gente precisava estudar a regulamentação do artigo 42 da Lei de Mediação, que é a nossa famosa Lei 13.140, né, de 2015. E a gente ia relacionar esse artigo da lei
com o provimento 67 de 2018. Justamente essa questão da implementação, né, da conciliação e da mediação nos cartórios extrajudiciais. Era esse o meu estudo. E aí, o que você fez, Magali? O que o trabalho examinou? O meu trabalho, que está aqui aberto aqui, que meu trabalho está aqui, tem uma fala aqui ao fundo, não liguem, porque hoje está cedo, né? Então, é do lado de fora, né? Não é dentro de casa, mas ele veio abordando. Primeiro, eu queria saber qual era a atuação do mediador e do conciliador. Se ele fazia a mesma coisa que a gente, os mediadores extrajudiciais e judiciais. Será que eles fazem um trabalho diferenciado ou é um trabalho, é o mesmo trabalho, só que dentro de outro, vamos dizer assim, local, né? Porque o mediador extrajudicial trabalha como ad hoc ou dentro das câmaras extrajudiciais, né? As privadas, câmaras privadas de resolução de conflitos. O mediador judicial trabalha dentro dos CEJUSCs, né? Dos centros judiciais. Então, eles trabalham dentro dos centros judiciais. E o mediador e conciliador cartorário? Onde é que ele fica? Lógico, dentro dos cartórios. Mas será que a atuação dele é igual? Então, quem lê o meu artigo vai ver que tem, sim, muitas similitudes do nosso trabalho, tanto do mediador extrajudicial quanto do mediador judicial, né? O que muda realmente é a localização, né? E a capacitação? A capacitação é a mesma? Sim. É preciso as 40 horas? Sim. É preciso as 80 horas de estágio, 40 horas teóricas e 80 horas de estágio? Sim, precisa, né? A gente precisa estar bem capacitado para poder atuar dentro dos cartórios. Então, a atuação também tem essa similitude, né? E a outra coisa que você viu, Magali, o que é que você procurou? A falta de... isso foi um questionamento meu. A falta de uma política institucional uniforme. O Brasil é muito grande, né? A gente com 5 regiões, né? Cheia de gente. O que falta nisso, a gente vê nos autores citados, realmente a uniformidade, né? Assim, mais ou menos parecido, dentro de um molde, até a nível de controle. Isso está faltando, pelo menos na época que eu pesquisei, estava faltando. Então, foi uma coisa que foi debatida dentro do meu trabalho, foi em relação a essa falta de uniformidade na política, né, de instalação, de regulamentação, de instituição dentro dentro dos cartórios extrajudiciais pelos conciliadores e mediadores. Então, eu estou aqui, oi, Dom, tudo bem? Eu estou aqui falando, né, numa live surpresa, sem marcações. Eu resolvi essa semana fazer isso, começar a fazer essas lives surpresa, devido às quedas da internet naquelas lives prontas, né? Mas vou ter lives com convidados também. E hoje eu estou aqui, né, falando sobre, né, as questões controvertidas da implementação do provimento, né, que é o provimento 67 de 2018, que regulariza, né, as questões dos conciliadores e mediadores nos cartórios extrajudiciais, nos cartórios notariais e de registro. Eu também, muita saudade de vocês, tanto da Sami quanto do Dom. Obrigado por estarem aqui comigo, né, vendo eu falar um pouquinho sobre esse meu artigo que eu escrevi, um assunto bastante, vamos dizer assim, controvertido mesmo, por isso eu fui escolhida para falar, como eu já falei anteriormente, né? E aí, outra coisa interessante que eu vi quando eu estava pesquisando, né, sobre o assunto. Outra coisa é o rompimento, né, do princípio da confidencialidade. Como é uma coisa feita dentro do cartório, você precisa, né, registrar. Então, uma das
controvérsias é justamente isso, que a gente sabe que no princípio um dos princípios da mediação é a confidencialidade. E o que é essa confidencialidade? É o que vai ser discutido naquela reunião, né, naquele momento, naquela audiência de conciliação, vai só ficar entre as partes e o mediador. No caso de uma mediação, de uma conciliação no cartório, não é bem assim. Né, vai para o registro, vai para uma ata, mesmo que não tenha acordo, né? Então isso fica registrado o que foi tratado. E muitos autores falam que isso daí vai quebrar, vai romper o princípio da confidencialidade. Então isso é uma coisa que a gente precisa realmente analisar, né? Se é a mediação pura que está sendo levada para os cartórios, né? Isso eu digo no meu artigo, que depois eu vou passar para vocês o link onde está, e aí vocês vão poder ler com mais substância e a gente discutir. Outra coisa que eu vi no meu trabalho, né, realmente também uma coisa bastante interessante, foi a representação por procuração. Né? Existe a possibilidade de ter uma representação por procuração. E o que é isso? A representação por procuração é que a parte não vai estar lá, o procurador dela vai estar lá. A gente sabe que principalmente na conciliação que acontece nos sejusques, né, o advogado, que é o representante, né, ele pode ir sem a sua parte. Dependendo de alguns assuntos, você pode representar a parte sem ela estar presente. Eu já fiz conciliações nesse... Apesar da gente, quando está como mediador, né, fazer uma abordagem de que as partes elas são necessárias, e são mesmo, porque os fatos são delas, não dos outros. Então, a gente pode fazer a conciliação. E aqui, né, nos cartórios, nessa questão que eu estou tratando nesse momento, pode também por procuração, né? Pode você passar uma procuração para o seu pai, para sua mãe, para sua avó, para sua vizinha, e ela ir lá representar você na conciliação e mediação que está acontecendo no cartório. Então isso é uma questão controvertida que eu discuto no meu artigo. Outra coisa bastante interessante que vocês verão é a impossibilidade do requerimento, né, de resolução de conflitos familiares, né? Então, em relação aos direitos, os conflitos de família, eles ainda, até o momento que eu pesquisei, eles não estavam fazendo a mediação e conciliação dentro do cartório, por questões que realmente delicadas, né? Você não pode levar aos cartórios esse requerimento dessa resolução de conflitos familiares dentro dos cartórios, dentro das serventias extrajudiciais. Outra questão legal que a gente pode perceber também são os reflexos da devida homologação judicial de acordos judiciais. E nesse momento, eu paro por um momentinho aqui, reflexão, né? É um momento que a gente tem que pensar um pouquinho mais. Olha só, se a gente está levando as nossas questões, os nossos conflitos, os conflitos do nosso cliente para as serventias extrajudiciais, pressupõe-se que a gente não quer levar lá para a justiça, né? A gente quer realmente resolver na via administrativa, na via privada, né? Vamos dizer assim, na via extrajudicial. E aí, se a gente precisar ter que levar depois esse acordo lá para a justiça, você fica assim, mais ou menos com um requisito meio morto, né? Meio, vamos dizer assim, vamos nadar, vamos andar no vazio. Por quê? Porque se você pode resolver fora da justiça, porque você vai precisar da homologação judicial. E aí eu venho para vocês contando um caso bem rapidinho do que aconteceu comigo, né, no escritório. A gente estava com um acordo realizado, olha só, na Câmara de Mediação, que é uma câmara privada, foi realizado na Câmara de Mediação esse acordo, e era um acordo do inventário, né, onde as partes a priori estavam em consenso e chegaram a um termo de acordo. Chegou uma partilha extrajudicial. Só que a minha cliente, né, ela queria uma segurança a mais. E aí o que a gente orientou? Poxa,
Se ela quer uma segurança a mais, vamos levar lá para o cartório. E aí a gente levou o acordo para ser reconhecido no cartório. Quando chegou no cartório, né, que é o que eu estou falando aqui hoje de cartório, quando a gente chegou no cartório, não foi reconhecido, porque a tabeliã, né, ela analisou o caso e achou que não devia, tinha questões, né, era um inventário de grande monta, bastante volumosa, né, e aí tinha a venda, né, questões para venda de imóveis, de mansões, e aí ela não quis reconhecer. E o que a gente teve que fazer? Levar o inventário lá para o judicial. E já estamos há 3, quase 4 anos fazendo essa movimentação para um julgamento pelo juiz. Isso aí é realmente desconfortante, né, para a relação advogado-cliente. Né, da gente ter que, é como se a gente tivesse voltado um pezinho, ter aquela dancinha da frente para trás, a gente tivesse voltado um pouquinho para trás, porque já era uma coisa, um acordo construído pelas partes, né? Então aqui também, na minha pesquisa sobre os cartórios, né, faz os reflexos dessa homologação judicial. Os reflexos da homologação judicial não é tão legal assim. Né, a gente sabe que levar para o judiciário vai demandar tempo, né, as partes talvez não resolvam seus conflitos, a maioria delas não resolvem quando o conflito está no judiciário, e aí você fica meio que amarrado, então não é legal, né? Se a gente fez a opção pela via administrativa, né, que resolvessem tudo pela via administrativa, mas tem esses reflexos da devida homologação judicial de acordo para os acordos realizados, né? E isso eu discuto no meu artigo. Outra coisa que eu falo lá é a necessidade de previsão legal para a cobrança de valores, né? Porque o que acontece? Cada cartório é um cartório, é um mundo, e cada um vai fazendo as suas cobranças e pagamento dos seus conciliadores e mediadores. E isso foi uma controvérsia debatida também no meu trabalho, que não é legal, devia ser unificado. A gente já não tem uma política de uniformização, né, da entrada dos conciliadores e mediadores nos cartórios, né, da implementação do provimento 67, eu sempre confundo, que é 67 de 2018 do CNJ, do Conselho Nacional de Justiça. Então tem esse provimento lá que veio para implementar uma questão que já era debatida na nossa lei de mediação, que é a 3.140, que é o artigo 42. Então, se vocês quiserem ir lá e revisar, isso vai estar lá. Mas só foi isso, Magali? Não, ainda tem algumas questõezinhas para a gente falar. Existem outras controvérsias? Sim. Existe a falta de unificação da remuneração. Além de não ter os valores de cobrança, né, uniformes e bem definidos, também a remuneração do mediador e do conciliador não é também bem definida. E isso é ruim. Eu sou mediadora, né? Todo mundo sabe, eu sou mediadora judicial, e a gente fica realmente com aquela sensação de que não está fazendo um serviço remunerado. Isso dá um certo desgaste, né? E não ser remunerado, bem remunerado, isso realmente faz com que você fique propenso a desistir daquilo. Então, realmente, isso é uma controvérsia que deve ser resolvida para que o trabalho, né, dos serventuários como conciliadores e mediadores possa acontecer de uma forma prazerosa. Afinal de contas, a gente precisa do nosso dinheiro, e o nosso dinheiro, quando bem dado pelo serviço, vai ter um serviço também bem entregue, né? A gente presume-se que sim. Aí outra coisa, aperfeiçoamento da prática, lógico, né? A gente sabe que a gente é formado, né, em mediação, em conciliação, e a gente precisa do aperfeiçoamento da prática, da praxis, como é usado no nosso direito. E só vamos ter esse aperfeiçoamento fazendo. Então, a gente fazendo, trabalhando como conciliador, trabalhando como mediador dentro dos cartórios, né, dentro das serventias extrajudiciais. Cada dia que você trabalha,
você trabalha mais. E aí eu trago aqui um exemplo, uma analogia, né, que o meu sogro falava para mim, né, logo que eu comecei a tirar carteira de motorista, ele falava assim para mim: Magali, você só vai ser uma motorista, uma exímia motorista depois de 10 anos praticando. Então a prática está presente na nossa vida. Toda vez que a gente está praticando uma coisa nova, que a gente está fazendo todo dia, as coisas vão acontecendo, até que chega um momento que a gente faz no automático, mas a gente faz no automático com, vamos dizer assim, com muito gás, né? Com uma entrega muito legal. Então, a prática é tudo, né? A gente tem a teoria, lógico, que é bastante significativa, você precisa saber as teorias, as técnicas e as ferramentas, mas na mediação, na conciliação, a prática é muito importante. Outra coisa que você viu aí, né? A utilização dos métodos pelos cartórios, que aí, na verdade, né, é uma discussão, mas que é uma coisa que veio trazida em 2018. Tem cartórios muito bem já adiantados nessa implementação aqui em Brasília. Eu conheço o cartório JK, o cartório e o cartório de Sobradinho também. Ele realmente são cartórios que têm essa função, que já está incorporado, né, com essa prática dentro de sua instituição, né, do seu cartório das serventias extrajudiciais. Então, isso é importante, a gente já ter essa implementação, você já pode fazer. E o que é aí, como é que você tira uma conclusão, Magali, disso? Né? O que serviu esse trabalho para você? Serviu para dizer que a gente procura, né, a autonomia de vontades. As partes querem, elas estão em consenso, né? Elas estão propensas a fazer a resolução de conflitos, procurar um mediador. Só tem alguns pontos, né? Os conflitos que ainda não foram resolvidos, leva para mediação dentro dos cartórios, né? Dentro das serventias extrajudiciais, porque existem mediadores e conciliadores aptos para ajudar, para facilitar na resolução dos conflitos. E outra coisa também, os conflitos são inerentes ao ser humano. A gente sabe disso, a gente debate isso. O conflito é até positivo hoje em dia. Você precisa de conflito para ter um movimento, né, para frente da sua vida. Não, até porque muitos autores falam que se você ficar sem o conflito, você fica na mesmice, não vai ter a evolução que você deveria ter. Então, o conflito serve como um impulsionamento, seu impulsionamento na sociedade, né? E na hora que acontece um conflito, porque as demandas existem e precisam, né, que a sociedade entre nos consensos, né? Então, entre numa negociação ganha-ganha, né? O que você vai fazer de concessão para o outro, e o outro vai fazer uma concessão para a gente. Então, a negociação, a mediação, os métodos em si precisam existir para resolver os conflitos de uma forma mais rápida, né? E aí não demorar tanto tempo no judiciário. E aqui eu vim na finalização desse estudo das controvérsias, né? Lógico que eu não explanei tudo, né? É só uma rapidinha, só uma questão de você perceber o que é que eu escrevi, até ler e depois a gente discutir, né? E várias questões que eu posso trazer em lives aqui para vocês depois. E uma questão bastante interessante que hoje, né, eu tô assim, a gente fica feliz porque finalizou um ciclo, né? Mas eu encerrei o inventário em menos de 5 meses, um inventário extrajudicial. Né? Não precisamos de mediação, né? Nesse caso, eu só sentei com as partes e a gente explanou, né? As partes realmente, os herdeiros e a inventariante, a meieira, estavam em acordo, então não precisou de mediação. Mas se precisasse de mediação, realmente uma das alternativas seria procurar os cartórios extrajudiciais, né, as serventias extrajudiciais, né, os cartórios notariais de registros que possuem os mediadores e conciliadores dentro dos seus quadros. Então, levaria. Também poderia acionar um mediador ad hoc, que é aquele mediador capacitado que trabalha independente, ou poderia levar para uma câmara
privada de mediação e arbitragem, né? Também regular com seus mediadores no quadro. Então, essas 3 alternativas. E hoje eu vim aqui falar para vocês das controvérsias, das questões controvertidas nos cartórios, né, nas serventias extrajudiciais, quando estão em relação da conciliação, da questão da conciliação e da mediação. Então eu vim fazer rapidinho, né, essa abordagem aqui para vocês, né? Para quem conseguiu ficar aqui comigo, não sei como é que foi a internet, não estou com a outra tela, né? Mas aí, ai, Sam, ainda bem que você ficou aqui. Que bom, né? Um tema legal também, né? Pra gente abordar, né? Pra gente poder conversar. E se alguma questão, você tem alguma questão, Sam? Eu passei rápido, foi uma coisa bastante rápida, porque tá lá tudo no artigo, né? Que tá publicado. E aí a gente pode discutir. Não, parabéns pra gente, né, Sami, que a gente atua, né, realmente a Sami também atua como mediadora, né, como conciliadora, é também pós-graduada nos métodos, como eu, então a gente faz esse tipo de movimento de uma advocacia mais humanizada e a gente precisa aqui também tirar dúvidas em relação as questões que envolvem a conciliação e a mediação em outros meios, né? A gente precisa saber que não é só nas câmaras de mediação no trabalho ad hoc, existe também mediadores e conciliadores dentro dos cartórios e quando você precisar é só procurar os cartórios que já têm implementado aqui no DF esse tipo de serviço. É um serviço bastante responsável, né? Eu já conheci alguns, câmaras privadas, vamos dizer assim, dentro dos cartórios bastante elaboradas, muito bonitinhas, onde, olha só, Sam, uma coisa legal que eu vou falar aqui para terminar a nossa live. Eu conheci um cartório que tem já a mediação há um tempinho, a conciliação, e onde o caucus é realizado anteriormente à reunião privada, né? A reunião conjunta entre as partes. Eu achei tão interessante aquilo, né? Tão inovador. Em vez de ir para a reunião conjunta, nesse cartório, as partes são escutadas anteriormente. Isso aí foi... eu fiquei fascinada. Como eu gosto, né? Quem me conhece já sabe. Como eu gosto das novidades, como eu gosto de sair da caixinha, né? Eu não gosto de ficar repetindo ou replicando a mesma coisa. Isso para mim foi uma novidade maravilhosa de você, antes de entrar com a sua fala, né? Você escutar as partes. Você escutou uma parte, escutou a outra e depois você vai escutar as duas juntas. Porque normalmente é ao contrário, né? Normalmente a gente escuta as partes numa sessão conjunta e se tiver necessidade eu sempre faço, mas sempre faz, leva para o caucus, né? Se o mediador sente a necessidade, o conciliador sente a necessidade de escutar as partes em separado, vai levar para as reuniões privadas ou o famoso caucus. Então, nesse cartório acontece o contrário. E eu achei bastante interessante isso. Então, obrigada por ter me escutado aqui, ter um momento de paciência, de parada no seu trabalho. E aí a gente matei a saudade de 2 queridos no meu coração. Então, até mais. Já, semana que vem, eu vou aparecer novamente, né, com essas lives ao vivo, né, sem marcação. Então, obrigada por ter recebido aqui. Tchau, tchau.